Passando para fazer uma rápida análise no gráfico do Bitcoin, nós estamos observando aqui algumas situações interessantes no Bitcoin de curto a médio prazo. Eu estou com o tempo gráfico aqui aberto no diário, nós estamos aqui no tempo gráfico diário, e aqui eu estou acompanhando uma possível formação de uma cunha descendente. Por que eu falo aqui uma possível formação de uma cunha? Porque nós temos ainda somente dois toques aqui na LTB, e a LTA, quando nós desenhamos aqui no tempo gráfico diário, ela tem uma leve inclinação, ó, tá vendo? Ela parte aqui desse ponto aqui na casa de 91.747, e aqui ela está mais ou menos passando em 92.348. Então veja que ela tem uma leve inclinação, dando assim a possibilidade dessa formação de uma cunha, tá? Uma outra possibilidade que nós temos também é quando nós observamos o tempo gráfico de 4 horas, porque aí os pavis ficam menores, né? A gente consegue observar aqui que essa formação ela está mais parecida com um triângulo descendente, tá? Deixa eu dar uma diminuída aqui, ó, porque se a gente pegar aqui essa LTA e alinhar ela aqui certinho, ó, ela vai ficar mais ou menos no mesmo ponto de saída daqui, ó. Eu vou traçar ela aqui novamente para vocês poderem observar numa cor diferente, ó, só para a gente ver aqui, ó. Ó, se a gente traçasse ela nessa posição, ó, ele ficaria mais para um triângulo descendente. E qual é a diferença dessas duas situações? O que isso implicaria no preço do Bitcoin? Para a gente falar, baseado numa análise técnica, numa análise gráfica. Se nós observarmos no tempo diário, se realmente confirmar essa posição de cunha descendente, esse é um padrão que ele vai apertando dentro dessa cunha, ele vai apertando, provavelmente faça mais um toque aqui em cima ainda para confirmar os 3 toques, e depois geralmente é um padrão que rompe para cima, tá? Se confirmar a formação de uma cunha no tempo gráfico diário. Agora imagina que o desenho mais correto seria o tempo gráfico de 4 horas, a formação de um triângulo descendente. No caso de um triângulo descendente, o que aconteceria seria o seguinte, no triângulo descendente, eu vou apagar esse desenho aqui para a gente mostrar novamente. Se fosse aqui um triângulo descendente, ele provavelmente apertaria também dentro desse triângulo, só que o triângulo descendente, a maior probabilidade de rompimento seria para baixo, tá? E se confirmar esse padrão de triângulo descendente, nós podemos ver aí o preço do Bitcoin, talvez iniciar uma correção no tempo gráfico mensal. Quando nós observamos aqui uma correção no tempo gráfico mensal, por exemplo, eu vou colocar aqui o tempo gráfico mensal, ó, veja que se ele fizer uma correção no tempo gráfico mensal, o nosso alvo esperado dentro de uma correção para o tempo gráfico mensal seria o tempo gráfico diário em sobrevenda, que seria aproximadamente aqui nessa região, né, entre aqui, eu nunca gosto de precisar uma região exatamente, né, falar o tamanho exato dela, mas eu consideraria aqui, ó, mais ou menos na casa aqui dos 85, 86 até a EMA 200 aqui no tempo gráfico diário. Eu consideraria mais ou menos um ponto de correção do Bitcoin dentro dessa faixa, caso ele inicie uma correção no tempo gráfico mensal, tá? E quando nós falamos em correção no tempo gráfico mensal, vale a gente observar que na última correção no tempo gráfico mensal que nós tivemos, foi quando o Bitcoin ele rompeu aquele topo histórico dos 69 mil dólares, que vinha desde lá de 2021. Ele rompeu o topo histórico de 69 mil dólares, na época ele criou um novo topo histórico aqui na casa dos 74 mil dólares, e aí ele começou uma correção no mensal. Ó, aí nós tivemos aqui, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de correção. Essa correção ela foi de março do ano passado até aproximadamente aqui ela teve o seu clímax em agosto do ano passado, onde ele reverte, né, a tendência, ele começa novamente uma nova pernada aqui de alta, né, onde ele chegou agora aqui no seu novo topo histórico na casa dos 108 mil dólares, tá? Então veja que a correção no tempo gráfico mensal ela é uma correção mais longa. E pode ver que aqui esse ponto, ó, eu vou marcar aqui para a gente olhar no diário, esse ponto aqui geralmente ele é definido
quando ele atinge o diário em sobrevenda. Ó, eu estou marcando aqui esse ponto para a gente observar. Vamos estar olhando aqui no tempo gráfico diário. Ó, tá vendo onde eu risquei ali no mensal? Ó? Ó, veja que foi onde ele tocou aqui, ó, no sobrevenda no RSI. Ó. Ele bateu 26 aqui de sobrevenda no RSI, no tempo gráfico diário, quando ele dá a reversão dessa continuidade de correção. Né? Ele estava corrigindo no tempo gráfico mensal, como nós mostramos aqui para vocês no desenho. Ó. Ele começou aqui nesse período de março do ano passado, teve o topo histórico, né, na época dos 74 mil dólares, inicia uma correção aqui de aproximadamente 5, 6 meses, alcança o diário em sobrevenda e reverte para uma nova pernada de alta, tá? Se começarmos uma nova correção no mensal, ninguém pode afirmar que vai ser igual a essa passada, tá? Porque não tem como a gente fazer uma afirmação como essa. Mas o fato é que provavelmente nós possamos buscar aí o tempo gráfico diário em sobrevenda, tá? Então eu estou dizendo tudo isso baseado na informação, se for confirmada um triângulo descendente aqui que está mais alinhado no tempo gráfico de 4 horas, tá? E o preço do Bitcoin tiver um rompimento para baixo. Então nós vamos esperar o preço aqui nessa casa, como eu já falei aqui, ó, entre os 86 mil até mais ou menos a EMA 200 no diário, que está lá na casa dos 78 mil dólares. Eu acho bem improvável que ele chegue aqui, tá? Acredito que ele fique aqui mais ou menos entre 86 e 82 mil, caso isso aconteça, tá? Também é uma probabilidade. Mas se for confirmada a cunha ao invés do triângulo descendente e nós tivermos um rompimento para cima, eu acredito que o Bitcoin possa buscar um novo topo histórico aí a curto prazo, tá? A verdade é que nós não sabemos o que o mercado vai fazer, para que lado o mercado vai ir. Nós analisamos possibilidades e nós reagimos a essas possibilidades, ok? Então, ao meu ver, fica essa análise, né? O que eu espero para os próximos dias, uma confirmação de uma cunha descendente, onde o preço romperia para cima, tá? Se essa cunha for confirmada, ou talvez uma confirmação de um triângulo descendente, onde o preço romperia para baixo e assim nós teríamos uma correção no tempo gráfico mensal. E vamos ver essa movimentação, como ela vai se desenvolver nos próximos dias, ok? Grande abraço a todos, nos vemos aí nos próximos vídeos, até mais!